meio à charmosa Poços de Caldas, a Estação FEPASA se ergue como um símbolo vivo da história e da memória ferroviária do Brasil. Mais que um edifício, ela é testemunha silenciosa dos tempos áureos, de chegadas importantes e partidas marcantes. Foi aqui que, em 1886, o imperador Dom Pedro II inaugurou o ramal de Caldas, conectando a cidade ao restante do país e abrindo caminho para uma era de progresso. Essa linha férrea não apenas impulsionou o desenvolvimento econômico, mas consolidou Poços de Caldas como um dos destinos turísticos mais prestigiados do Brasil. Cada trilho, cada tijolo desta estação carrega consigo ecos de um passado glorioso, quando o apito do trem anunciava novidades, encontros e possibilidades. Hoje, ao resgatar a memória do trem turístico, também resgatamos o espírito de uma cidade que sempre soube acolher, reinventar e preservar sua identidade. E é a partir daqui, desse prédio histórico, que nossa viagem começa. Você já parou para pensar como o Brasil foi moldado pelos trilhos de ferro? Entre o fim do século XIX e as primeiras décadas do século XX, os trens foram os grandes protagonistas da nossa economia e da nossa integração territorial. Eles transportavam café, minérios, passageiros e sonhos, ligavam regiões, impulsionavam o comércio e faziam parte do cotidiano das pessoas. Na década de 1930, o Brasil chegou ao auge ferroviário com mais de 38 mil quilômetros de trilhos ativos. Mas com o tempo, a priorização das rodovias e a falta de investimentos levaram ao declínio do transporte ferroviário de passageiros. Na época, em 1976, a ferrovia ia fechar a estação aqui em Poços. Aí eu consegui começar a fazer o transporte aqui de carga. E no transporte de carga eu comecei a puxar para fazer um trem turístico aqui. E ninguém apoiava, né? Político nenhum, Poços de Caldas, apoiava fazer isso. Até que o doutor Adinei, o meu amigo particular, que era o Walter Miguel, que era secretário de turismo na época, me deu o maior apoio. Aí eu fui no Djalma, em Água da Prata. O Djalma, nossa, é um maravilhoso aquele cara. Aí, foi junto com, vamos tocar? Vamos. Tá, aí eu peguei e comecei a enfrentar sozinho, porque eu não podia ir, né? Só o Walter que podia ir comigo. Aí foi até o trem, me dava muito com o presidente da FEPASA, com o Antônio Carlos Rios Corral, que eu tenho as fotos ali da assinatura do contrato, tudo. E aí o Antônio Carlos falou, vamos falar com o Quercia. Aí falou com o Quercia na hora autorizou correr, mas até o Marcos Isidoro. Aí precisava da autorização do governador de Minas Gerais. Aí o governo de Minas autorizou também e começamos a rodar com o trem. Isso foi no dia 27 de outubro de 86. Mas o trem nunca saiu do imaginário afetivo do brasileiro. Pelo contrário, virou símbolo de nostalgia, de saudade e de histórias que ainda nos emocionam. Eu estou aqui em Poços há 25 anos. Mas a primeira vez que eu vim aqui, adorei um passeio de trem. Mas, infelizmente, eu só andei uma vez, porque depois que eu vim morar aqui, não existia mais esse trem, todo mundo reclamava e eu também. Com o fim das linhas regulares de passageiros, muitas cidades passaram a olhar para os trilhos com outro olhar, o do turismo. O trem passou a ser uma atração cultural e histórica.
Hoje, várias cidades no Brasil oferecem passeios turísticos sob trilhos. Ouro Preto, Tiradentes, São João del Rei, Campinas, Curitiba e, claro, Poços de Caldas também já fez parte desse contexto. Com o apoio do Dr. Djalma, que é de Água da Prata, do Walter Miguel e do Adinei, que me apoiaram muito em fazer isso aí eu fui peitando sozinho. Fui peitando, fui falar com o diretor, fui falar com o presidente da FEPASA. Aí quando eu fui falar com o presidente já me conhecia por intermédio do Lobato, que era meu amigo, que ele foi agente comercial, e ele era o chefe de gabinete. E aí o Antônio Carlos falou, vamos falar com o Questa, não vamos fazer isso aí. Foi assim que começou o trem. Em cada uma delas, o trem carrega mais que pessoas. Carregava histórias, memórias e um tipo de experiência que nenhuma rodovia pôde oferecer. Dentro do trem eu fornecia café, fornecia refrigerante, água. A Água da Prata me fornecia água, eu dava água de graça dentro do trem, Água da Prata. Tanto para ir, para voltar, não tinha. A Água da Prata nunca regulou a quantidade de água, podia dar vontade. E foi tudo muito bem o trem, não teve problema nenhum mais. Em Poços de Caldas, o trem turístico teve um capítulo especial. E isso aconteceu graças à coragem e à visão futurista de um homem, Éder Alvise. Eu, como um fanático pelo trem turístico, eu fui o pioneiro aqui em Poços de Caldas, e o primeiro contrato de iniciativa privada da América do Sul foi o meu. Entre os anos de 1980 a 90, ele reativou parte da linha que ligava Poços de Caldas à vizinha Águas da Prata. Mais do que resgatar uma rota, ele trouxe de volta o encantamento que só o som de uma locomotiva pode provocar. Eu hoje tenho 87 anos de idade e não vou pensar em mexer com isso. Mas precisa nascer outro Éder Alvise para poder fazer o trem turístico voltar. O trem saía da Estação Central de Poços, a FEPASA, e seguia até Águas da Prata, em São Paulo. Era uma viagem curta, mas que deixava uma marca eterna em quem embarcava. Os vagões se enchiam de turistas, crianças, famílias e até casais em lua de mel. Era uma atração obrigatória na cidade e sempre registrada pela imprensa da época, inclusive pela TV Poços. O trem turístico de Poços de Caldas é composto por 2 carros com capacidade para 108 pessoas, mas normalmente viaja com uma lotação de mais de 120 passageiros. O trem ainda conta com serviço de bar e serviço de alto-falantes. Só esse balanço do trem, essa tranquilidade, essa musiquinha, esse vai e vem, é a coisa melhor do mundo, não há estresse para isso não. Éder Alvise era mais do que o responsável pela linha, era o coração do projeto. Ele fazia questão de manter os trens bem cuidados, oferecia simpatia aos passageiros e o mais bonito de tudo, dava carona gratuita para os moradores de Poços. Sim, os poços caldenses não pagavam para andar no trem. Era uma forma de carinho e consideração de Éder com a cidade que tanto amava. O pessoal de Poços passeava, se chegar lá. Se eu disse que o bicho de Poços andava de graça, né, minha filha? Andava tudo de graça, não cobrava. Porque eu achava que eles incentivavam a gente também, sabe? Eles também faziam muita propaganda lá. Então você podia chegar lá, falar Poços de Caldas, eu tinha cortesia, já dava as cortesias. A minha patroa que trabalhava que cobrava no caixa, então ela já era de Poços, ela já dava as cortesias. Era assim que funcionava. A rota até Águas da Prata encantava com suas paisagens e com o charme nostálgico da locomotiva. Muitas famílias esperavam o trem passar só para acenar. O apito cortando o ar era quase um símbolo sonoro da cidade. O ex-prefeito de Águas da Prata, Edjalma de Lima Vala, foi um importante elo para essa história. Naquela época nós pensávamos, em colocar um trem turístico que ligava Águas da Prata a Poços de Caldas e Poços de Caldas a Águas da Prata. E foi um trabalho muito árduo, de muita disposição de ambas as partes. E ele é o pioneiro desse projeto, O Sr. Éder tem o trem assim no coração, conhece todos as formas de colocar esse trem na linha e hoje nós estamos aqui na casa dele,
nessa retrospectiva desse trabalho que foi feito na década de 80, com muito sucesso. Funcionou 10 anos, porque no meu contrato, ele diz o seguinte, que eu tinha direito a 5 anos, mais 5 anos, renovados por igual período. Depois, todos os contratos eram renovados por igual período. Quer dizer que no de 5 anos passou para 10, de 10 passava para 20, né? Automaticamente ia renovando, não parava o trem. Aí o Geraldo falou para mim assim, o que você precisa para não mexer no trem? Eu falei, preciso que tu viaje lá em São Paulo, né? Para não deixar aumentar o trem, você é do PSDB, pode ficar do PSDB, aí eu expliquei. Aí ele falou comigo, não, pode deixar, eu vou a São Paulo. Aí ele foi para São Paulo. Pois no outro dia meu trem tinha vindo para fazer a vistoria, voltou para fazer a vistoria de novo e nunca mais voltou o trem. E assim aconteceu, logo em seguida começaram a tirar os trilhos e tal, que eu não sei nem onde foi parar os trilhos. E assim foi onde parou o trem turístico Poços de Caldas. Então eu sinto demais, eu fico muito chateado de ter parado, não devia ter feito nunca, por Poços de Caldas. Que ele fez contra o Poços de Caldas, não contra mim, porque para mim não precisa sair mais, mas fez contra a Poços de Caldas. Hoje, mesmo sem o trem em funcionamento, a memória daquele tempo permanece viva, nos depoimentos de quem embarcou, nas fotos antigas, nos arquivos, nas histórias que ainda se contam na cidade. Toda vez que a gente se encontra, ele tem uma história para contar sobre o trem, sobre quem andava nos trens, a seleção brasileira de 58, 62, os artistas que vinham para os cassinos, né? Então, cada conversa com o seu Éder é uma aula. E eu sou apaixonado pela cidade, pela história, sou apaixonado também pelo seu Éder Alvise. Aqui na frente da estação FEPASA, nós temos uma placa comemorativa da visita do imperador Dom Pedro II, da imperatriz, a Dona Teresa Cristina, em 1886, né? E o seu Éder carrega todo esse conhecimento, até antes, né, quando iniciou a nossa estação, que foi fundamental para o desenvolvimento de Poços de Caldas. Felizmente, nós estamos com o mesmo propósito, com o mesmo projeto, para ver se voltamos a essa coisa do passado, que fazer o trem turístico é não só uma economia para a minha cidade, Águas da Prata, como também para Poços de Caldas. E é um passeio maravilhoso, passando pela Cascata, pelo bairro da Estação da Cascata, pela Bauxita, né? E chegando até em Poços de Caldas. Hoje sei um pouco mais da dificuldade, porque não existe mais a linha férrea que liga Poços de Caldas a Bauxita. Mas nada é impossível, assim como diz o Soeder. Por Soeder tudo é possível. E eu acho que está no momento agora da gente trazer essa ideia de novo, pegar as cidades aí, Águas da Prata, o prefeito da Prata, o prefeito de Poços, o prefeito de São João da Boa Vista, poderíamos estender isso até São João da Boa Vista, conversar com o ex-prefeito de Aguaí, que tem uma ligação muito grande com a VLI, já teve essa vontade de colocar um trem turístico, eu me lembro, recordo, de São João da Boa Vista a Aguaí. Podemos falar com ele, assim como já mantive um contato com ele, ele está à disposição. Eu acho que está na hora de nós somarmos os nossos esforços, os esforços do passado e os prefeitos de hoje para trazer o trem turístico uma nova realidade para a região. Éder Alvise nos deixou um presente sobre trilhos. Um presente que não pode ser esquecido. É triste, você fica chateado, porque aquilo era maravilhoso. E hoje eu tenho saudade, tenho mesmo saudade. Não vou mexer mais com isso, não tenho condição de mexer mais com isso, pela idade que eu tenho. Mas se eu tivesse mais 10 anos menos, você pode ficar tranquilo que eu ia ser uma tranqueira dentro de Poços de Caldas. Eu ia arranjar mais um problema para o prefeito, porque eu ia mexer com isso e ia pôr o trem para ele, mostrar para ele que eu punho o trem aqui para rodar. Que eles não têm peito para pôr, mas eu ia pôr. O trem pode ter parado, mas a viagem continua dentro de cada um de nós. Relembrar o trem turístico de Poços de Caldas é reviver uma parte importante da nossa identidade, da nossa forma de acolher e de encantar.
que os trilhos da memória continuem nos levando a lugares de afeto, respeito e muita gratidão.